Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai começar as nossas revisões, tá? Então, é a apostila 1 a Faraday 1, né? Então, a nossa primeira aula sobre células procarióticas e células eucarióticas. Então, são conteúdos bem básicos, conteúdos que vocês já viram, é mesmo só a título de revisão de conteúdo, certo? Então, a célula é a menor parte do organismo que é capaz de desenvolver de forma autônoma, né, funções básicas de reprodução e de crescimento. Há alguns organismos que são a própria célula, né? Exemplo, as bactérias, que são organismos unicelulares. Então, a bactéria é a própria célula. Então, é esse exemplo de desenvolvimento autônomo, de reprodução, de crescimento, certo? Então, todos os seres vivos, eles são constituídos por células, de acordo com a teoria celular. E as células, elas são diferenciadas em células procarióticas e em células eucarióticas, certo? A identificação, a formulação da teoria celular e a identificação de células só foi possível a partir da descoberta e do desenvolvimento do microscópio, né, óptico, do microscópio rudimentar por Robert Hooke em 1665, que foi quando foi observada pela primeira vez uma estrutura celular, né? Ele observou células mortas de cortiça e desde então foi o pontapé inicial. Então foi um grande momento da ciência, né? A descoberta dessas células e a descoberta, né, desse microscópio, porque além da possibilidade para o desenvolvimento da citologia, também deu a possibilidade para o desenvolvimento da microbiologia. Tá? Então, estudo de células, a citologia, e o estudo de micro-organismos, a microbiologia. Então, áreas da ciência, da medicina principalmente, ganharam grande, né, um avanço por causa do descobrimento, do desenvolvimento desse equipamento, tá? Hoje nós já temos estruturas, microscópios de ponta, microscópios de varredura, microscópio eletrônico e eletrônico de varredura, né, que podem ampliar uma estrutura até 100 milhões de vezes, tá? Então, muitas das doenças que nós conhecemos hoje, as vacinas que estão tentando ser desenvolvidas hoje, por exemplo, com o coronavírus, elas só estão sendo possíveis por causa de Robert Hooke, que ele identificou esse microscópio e deu então o pontapé inicial para o desenvolvimento dessas áreas da biologia e da saúde, tá? Então, dentre essas células, nós temos células procarióticas e células eucarióticas. As células procarióticas são aquelas que, por convenção, né, não possuem o envoltório nuclear ou a membrana nuclear, né, que é o que vai definir essa estrutura dentro da célula. Por que essas células procarióticas, elas não possuem essa membrana nuclear? Por causa da característica evolutiva, né, do processo evolutivo dessas células. As células procarióticas, evolutivamente, elas não passaram por um processo que nós chamamos de invaginação da membrana. O que significa isso, professora? Significa que a membrana externa da célula, ela começou a migrar para o interior dessa célula. À medida que essa membrana migrava ou invaginava para o interior da célula, e quando essa membrana chegou, vamos dizer assim, no centro dessa célula e começou a se tocar, ela deu origem a uma segunda membrana que delimitou esse núcleo, tá? Então, por isso que as procarióticas não possuem o núcleo individualizado, porque não ocorreu esse processo de invaginação, que é típico de células eucarióticas, tá? Então, outra característica é que o material genético, pela ausência desse núcleo individualizado, vai estar disperso no citoplasma, são denominadas procariontes ou procarióticas. Por que recebem esse nome? Porque são células mais simples, obviamente,
E elas, evolutivamente, elas apareceram primeiro na escala evolutiva, tá? Então, todas as vezes, esse pró vem de primitivo, mas essa primitividade não significa que é menos do que as eucarióticas, significa que elas apareceram primeiro na escala evolutiva. E, por sinal, as células procarióticas que deram origem às células eucarióticas, tá? Então, tem como principais representantes as bactérias, e aqui nós temos um exemplo dessas bactérias, tá? Então, é um organismo unicelular que possui uma parede celular, né, constituída de peptidoglicano, um flagelo, e nós temos aqui, ó, o DNA disperso nesse citoplasma, e os ribossomos aqui, que são as organelas, basicamente as únicas organelas que existem nessas células procarióticas. Por que só existem esse tipo de organelas nessas células procarióticas, né? Quando a gente compara uma célula procariótica com uma eucariótica, as células eucarióticas têm uma riqueza de grânulos, né, de estruturas muito maior do que as eucarióticas. E a presença desses grânulos citoplasmáticos, que nós conhecemos como organelas, também são frutos desse processo de invaginação. As células eucarióticas possuem o núcleo individualizado e possuem organelas membranosas, ou seja, organelas que possuem uma ou duas membranas, e possuem organelas não membranosas. Já no caso das procarióticas, elas só possuem organelas não membranosas, que são os ribossomos. Por que esses ribossomos eles aparecem nas duas? Porque os ribossomos estão associados à síntese de proteínas, e essa síntese de proteínas é uma atividade, né, um processo metabólico indispensável para qualquer ser vivo, tá? Então, o que existe tanto independente do tipo de célula? Membrana plasmática, material genético, que pode ser DNA ou RNA, e ribossomos, tá? Então, isso a gente encontra em qualquer célula, certo? Então, quais são as diferenças entre essas células? Procarióticas não possuem membrana nuclear, enquanto as eucarióticas possuem essa membrana nuclear por causa da origem evolutiva. Ausência de organelas membranosas, as procarióticas, e grande quantidade de organelas membranosas, as eucarióticas, também por causa desse processo de invaginação da membrana. A membrana plasmática, nesse processo de invaginação, deu origem a essas organelas membranosas. Quem são? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, cloroplastos, né, que são as mitocôndrias e cloroplastos, que são organelas que têm dupla camada de membrana por causa da origem endossimbiótica. Outra diferença é que as procarióticas, a fotossíntese e a respiração ocorrem em membranas, tá? Já em células eucarióticas, esses processos ocorrem em organelas específicas, que são os cloroplastos, a fotossíntese e a respiração celular coordenada pelas mitocôndrias, tá? Então, quais as estruturas que constituem as células eucarióticas? Então, por convenção, células eucarióticas são aquelas que possuem núcleo individualizado e uma riqueza grande de organelas, tá? Essas células eucarióticas se diferenciaram ao longo do processo evolutivo em células eucarióticas animais e células eucarióticas vegetais, tá? Então, mas todas elas possuem uma membrana plasmática que possui a mesma característica de qualquer outra membrana plasmática, que é a característica de ser constituída por uma dupla camada de lipídios associadas ou permeadas, entrelaçadas por essas proteínas, que podem ser transmembrana, que atravessam toda essa membrana, ou proteínas periféricas, além de outras substâncias, além de outras proteínas, né, como as porinas, que vão formar os poros dessa membrana, né, os glicolipídios, que vão formar os glicocálix para reconhecimento, enfim.
Tá? Então, essas membranas celulares, elas delimitam a célula, elas protegem essas células, elas servem para aderir essa célula a outra, serve para reconhecer alguma outra célula ou micro-organismo, certo? Dentro dessa célula, logo abaixo da membrana plasmática, nós temos o citoplasma. Esse citoplasma é uma substância aquosa rica em sais minerais, em proteínas, né, e formadas por um citoesqueleto. O citoplasma tem funções muito importantes também. É um local onde ocorre grande parte das reações químicas e é o local onde acomodam, né, armazenam essas organelas que têm funções específicas nessa célula. Uma terceira estrutura dessa célula é o núcleo, né? No caso aqui da nossa célula eucariótica. Então, esse núcleo possui essa membrana nuclear, que é a carioteca, um nucleolo e os filamentos de actina, no caso, que é o material genético, tá? Actina não, filamentos de cromatina, que é o nosso DNA em forma filamentoso, quando esse núcleo ainda não vai se dividir, quando ele está se preparando para se dividir, aí essa cromatina ela vai ser condensada e ser transformada nos nossos cromossomos, tá? Os ribossomos, que já são organelas celulares, relacionados com a síntese de proteínas, né? Esses ribossomos, eles podem trabalhar sozinhos, né, dispersos nesse citoplasma, ou eles podem se associar a uma outra organela celular, que é o retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, nós temos aqui os nossos ribossomos, eles possuem subunidades, e essas subunidades, elas são muito importantes, por exemplo, na filogenética, né, para poder identificar os grupos, né? Não é só através do DNA que a gente consegue identificar espécies. Através de RNA também se consegue identificar essas espécies. As mitocôndrias, né, que são organelas que possuem uma dupla membrana plasmática, uma membrana externa lisa, uma membrana interna rugosa, né, que formam as cristas, e uma matriz aquosa, que é a matriz mitocondrial. Essas estruturas, elas são importantes durante o processo de respiração celular. Por exemplo, a glicólise, que é a primeira fase dessa respiração, ela ocorre exclusivamente no citoplasma, na ausência de oxigênio. Já o ciclo de Krebs e a respiração, a fosforilação oxidativa, vão ocorrer nas cristas e na matriz mitocondrial, com a presença de oxigênio, ou seja, dentro dessa mitocôndria, tá? Então é importante para produção de ATP, de energia para as atividades metabólicas, certo? Os lisossomos são organelas específicas para a digestão intracelular, fagocitose, pinocitose. Gente, que eu fico falando aqui, vocês ficam falando aí. Não vou nem, eu vou deixar assim, depois eu só falo para ele cortar. Vai, 1, 2, 3, já, gravando. Os lisossomos são organelas celulares que eles têm uma intensa ligação. São 3 organelas celulares que têm intensa ligação uma com a outra. Retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomo. Retículo endoplasmático tem função de síntese de proteínas, síntese de lipídios, né? O rugoso, síntese de proteínas, e o liso, síntese de lipídios, mas tem como função primária transporte de substâncias. Essas substâncias são transportadas e armazenadas no complexo de Golgi, por exemplo, enzimas digestivas, né? Elas são armazenadas nesse complexo golgiense. Quando a célula necessita digerir ou alguma outra organela que já não tem uma funcionalidade, uma atividade metabólica boa, ou seja, está gastando mais energia para estar ali do que produzindo, ou a célula é invadida, por exemplo, por algum organismo patogênico, o complexo de Golgi libera vesículas que são
lisossomos primários e lisossomos secundários. E essas vesículas são ricas em enzimas digestivas, que são disponibilizadas e direcionadas para essa região, né, ou para onde tem uma lesão, ou para onde tem esse organismo patogênico, essa célula com baixa atividade. E essas enzimas digestivas, elas digerem essa célula, por exemplo, certo? Então, atuam na digestão intracelular. Já os vacúolos, eles são estruturas que estão presentes, podem estar presentes tanto em células animais quanto em células vegetais, células animais em protozoários, né? Por exemplo, os paramécios, que realizam trocas gasosas, trocas de líquidos, né? Então, precisam dessa regulação osmótica, mas são característicos e típicos principalmente de células vegetais. Esses vacúolos são importantes para regular a quantidade de substâncias que entram e que saem dessa planta, tá? Então, a osmose é um exemplo disso, tá? A plasmólise e a deplasmólise das células vegetais, certo? Complexo de Golgi, então o complexo de Golgi são bolsas sobrepostas que têm função de armazenamento e de secreção celular, tá? Secreção de substâncias. Então, aquelas substâncias que são transportadas pelo retículo endoplasmático são recebidas por esse complexo de Golgi e ele armazena, e quando há necessidade ele secreta essas substâncias, como é o exemplo dos lisossomos que eu acabei de explicar, tá? Então, estão associadas principalmente com esse armazenamento e secreção. Os retículos são dois tipos: liso, relacionado com a síntese de lipídios, e o rugoso, por estar associado aos ribossomos, relacionados à síntese de proteínas. Mas ambos têm como principal função o transporte dessas substâncias. Os retículos endoplasmáticos, eles são membranas que estão ligadas diretamente à membrana nuclear, tá? A carioteca, para também facilitar esse fluxo de transporte entre o núcleo e o citoplasma celular, tá? Então aqui nós temos exemplos de retículo endoplasmático liso e de retículo endoplasmático rugoso, tá? Os plasmídios, eles estão presentes em células vegetais vivas, tá? E existem diferentes plasmídios. Os plasmídios, na realidade, são estruturas de armazenamento de substâncias. Aí vai depender do tipo do armazenamento da substância. Se é um leucoplasto, um oleoplasto, cromoplasto, cloroplasto, amiloplasto, tá? Então, armazenamento de amido, de óleos, de pigmentos. Os cloroplastos são os mais conhecidos, né? Por causa da atividade fotossintética, né? Por eles serem estruturas, são plastos que reservam, que armazenam esse pigmento que é a clorofila, por isso que são chamados de cloroplastos e estão associados à fotossíntese e à característica de autotrofia dessas plantas, tá? Então aqui nós temos o exemplo dos cloroplastos, o exemplo de um amiloplasto, que é rico em plantas que reservam os amidos. E aqui uma imagem geral de uma célula vegetal. Qual é a diferença geral de uma célula vegetal e de uma célula animal? Além da presença do vacúolo, da presença dos cloroplastos, a célula vegetal possui uma parede celular rica em celulose, formada de celulose, que serve como uma barreira de contenção e de proteção dessa célula, tá? Já as células animais só possuem a membrana plasmática, não possuem essa parede celular, tá ok? Então, aqui nós temos o exemplo de uma imagem ao microscópio eletrônico, tá? Então, mostrando o núcleo, nucleolo, o vacúolo, que toma uma grande parte dessas células, as mitocôndrias e a riqueza de cloroplasto. Já as células animais não possuem essa membrana, essa parede, e possuem uma riqueza grande
de organelas. Aqui nós temos o exemplo de uma célula, animal, tá? As mitocôndrias, os retículos aqui, os complexos de Golgi, o núcleo, tá? E o nucleolo aqui, ó, bem grandão, bem no centro, certo? Então, a gente tem como exemplo, né, essas características. Então, serve a título de revisão, é uma aula bem básica, são características muito básicas da célula, tá? Mas vale a pena vocês relembrarem principalmente essas funções dessas organelas celulares, tá ok? Então, tchau, até a próxima aula.